Saudações rubro-negras flageniais! Roberto Firmino no Flamengo, o craque da Champions da Ásia, pode estar de malas prontas para o Brasil? E o rubro-negro entrou na conversa. Além disso, temos novidades sobre Pedro Vina e até os bastidores do caso Ninho do Urubu. Fica até o fim porque esse vídeo está recheado de informação quente. Mas antes de tudo, meu querido, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um flagenial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado, ou mais idolatrado Flamengo. Sem mais delongas, vamos à informação. O nome de Roberto Firmino voltou a movimentar os bastidores do Flamengo. Melhor jogador da Champions Asiática e campeão Al Ahly. O atacante pode estar de saída do futebol saudita e seu destino pode ser o Brasil. Segundo o jornalista Ben Jacobs, o Flamengo monitora a situação de perto. Firmino tem contrato até 2026, mas deseja sair já no meio deste ano. Será que vem aí? Apesar do interesse inicial, o Flamengo ainda não avançou para abrir negociações. Dois fatores pesam. A diretoria não vê a posição de centroavante como prioridade no momento. O clube busca rejuvenescer o elenco e já tem em andamento a chegada de Jorginho, também com 33 anos. Outro entrave, né, importante, o salário altíssimo de Firmino. Ele ganha cerca de 138 milhões por ano na Arábia, né? Só uma rescisão amigável tornaria a contratação viável, mas se Firmino quiser voltar ao Brasil e topar um novo desafio, será que o Flamengo muda de ideia? Pessoal, na minha opinião, sem chance, tá? Foi só uma especulação, mas como somos um canal que fala do Flamengo, não poderíamos deixar de falar sobre esse assunto, tá? Mas só passa de especulação, não tem nem como o Flamengo fazer um investimento desse, sendo que a gente está tentando rejuvenescer o elenco. Seguimos aqui, Pedro voltou após 7 meses parado por lesão grave no joelho e ainda precisa de cuidados, sim. Segundo o preparador físico Diogo Linhares, o camisa 9 tem um cronograma especial para evitar novas lesões. A meta é que ele volte ao auge, sem pressa e com segurança. Felipe Luiz explicou que a comissão técnica busca o melhor momento para dar sequência ao atacante, que foi titular contra o Cruzeiro e Central Córdoba e entrou no segundo tempo contra o Bahia. Pessoal, eu entendo, tá? Essa situação em que o Pedro não pode sair jogando um monte de partidas seguidas, voltando de uma lesão que durou 7 meses de recuperação. Porém, se ele estivesse fazendo gols, como nos primeiros 5 jogos, onde ele fez 4 gols, eles iriam deixá-lo no banco? Essa é a pergunta. Eles iam deixar no banco? Acho que não. Ele estaria jogando com um controle de minutagem durante as partidas, ou seja, saindo no intervalo ou nos primeiros minutos do segundo tempo, dependendo de qual o placar da partida, né? Qual seria o placar da partida. Posso até estar enganado, mas para mim esse papo não me parece totalmente verdade. E eu tenho outra coisa, o Pedro, na marcação alta, ele não dá a intensidade que o Felipe quer também. Tem também isso. Então são vários fatores aí. Não acredito que seja só por causa da lesão, que ele está voltando, blá, 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 blá. Não acredito só nisso, não. Acredito também que tenha um ponto tático aí do Felipe. E longe de mim tá falando que tá certo ou tá errado. A questão não é essa. A questão é que a justificativa não me convenceu totalmente. Para mim tem a parte técnica, a parte tática, né, da pressão alta, que o Pedro não faz essa pressão alta como o Juninho, como o BH, né? Então, assim, o Bruno Henrique, né? Então, assim, não é só isso. Tem outras coisas por trás disso, eu acho. Não dá para ter certeza que eu não estou no treinamento todo dia lá, mas eu acho que tem isso também, porque o Felipe gosta dos atacantes que pressione o tempo todo, né? Pressione o tempo todo o adversário em pressão alta, né? E com isso os atacantes têm que
fazer essa pressão, essa intensidade alta na marcação, pressão pós-perda, né? Que o pessoal fala muito aí, pressão pós-perda da bola. Então, assim, tem também isso, tá? Continuamos aqui. Outra novidade, Vina está em fase final de recuperação da grave lesão sofrida em agosto de 2024. O lateral iniciou aquecimento com o grupo e pode estar à disposição para o Mundial de Clubes em junho nos Estados Unidos. Pessoal, na minha opinião, esse é um lateral para ser titular, tá? Do Flamengo. Não no Mundial, porque ele vai estar voltando, a gente não sabe qual que vai ser o tempo que ele vai levar para ele voltar realmente, né, a ritmo de jogo, né, não é só voltar a jogar, tem outras coisas que também faz parte desse voltar a jogar que ele vai ter que se adaptar em campo. Mas, para mim, sem dúvida nenhuma, é lateral para ser titular do Flamengo. Essa volta dele, pensando no Mundial, é importante, até porque o Alexandro já não é mais um garoto e vive se machucando, né, de tempos em tempos. Né? O Ayrton Lucas é um bom jogador, é verdade, e até melhorou defensivamente, mas ainda assim fica atrás do Vina, que além de atacar bem, defende muito melhor. É o tipo de jogador que entrega nos dois lados do campo, e isso faz toda a diferença. E para você, quem deveria ser o titular na lateral? Deixe aqui nos seus comentários, tá? Assim que o Vina voltar, quem deve ser o lateral esquerdo titular do Flamengo? Deixe aqui nos seus comentários aqui, tá? Rodrigo Caio assume papel importante no Flamengo. O ex-zagueiro agora faz parte. Não é para jogar não, pessoal. Já faz parte da comissão técnica, mesmo porque ele já tinha parado de jogar, da comissão fixa do Flamengo. Então ele é funcionário, vamos dizer assim, do Flamengo, tá? E vai atuar ao lado de Felipe Luiz. A ideia é que ele traga sua visão de ex-jogador para auxiliar no dia a dia e no vestiário. Pessoal, para mim, uma excelente escolha. Como jogador, ele já era diferenciado em termos de posicionamento. Nunca foi o mais rápido, nem o mais forte, mas compensava tudo isso com um senso tático apurado e um posicionamento excelente. Além disso, sempre demonstrou ter um QI de jogo acima da média entre os jogadores. Isso faz muita diferença, principalmente agora na transição para a função fora das quatro linhas. Tragédia no Ninho. MP pede condenação, pessoal. O Ministério Público pediu a condenação de 7 acusados pelo incêndio no Ninho do Urubu, que matou 10 jovens em 2019. Segundo a MP do Rio de Janeiro, a tragédia poderia e deveria ter sido evitada e os réus têm responsabilidade direta. Segue os nomes aqui dos denunciados, tá? Pelo MP do Rio de Janeiro. Vai lá, o nome é Antônio Márcio Mongeli Garotti, diretor financeiro do Flamengo entre 2017 e 2020, entre as gestões dos presidentes Eduardo Bandeira de Mello e Rodolfo Landim. Marcelo Maia de Sá, diretor adjunto de patrimônio. Cláudio Pereira Rodrigues, responsável pela assinatura dos contratos do Ninho, né? Do Ninho. Danilo da Silva Duarte, engenheiro responsável técnico dos containers. Fábio Hilário da Silva, engenheiro responsável técnico dos containers. E Wesley Jimenez, engenheiro responsável técnico dos containers. Edson Calman, sócio do Calman Refrigeração, que realizava, né, manutenção nos aparelhos de ar condicionados. Pessoal, espero do fundo do meu coração que desta vez todos os culpados sejam devidamente condenados. É importante lembrar que todos os nomes citados foram denunciados pelo Ministério Público, mas ainda não estão condenados, tá? Por isso, é fundamental que todos tenham consciência de que até que se prove o contrário, todos são inocentes perante a lei, que a justiça seja feita com seriedade, responsabilidade e isenção, tá? A gente não poderia aqui do canal deixar de falar sobre isso, que vem nos machucando, né?
desde 2019. Foi uma coisa terrível. Foi a pior da tragédia que já aconteceu no Flamengo em todos os tempos. Isso aí não há dúvida nenhuma. A gente perdeu os meninos, né? E a gente não poderia deixar aqui passar de falar sobre esses denunciados, né? E a gente citou cada um aqui para não ter nenhuma dúvida sobre quem são, tá? Beleza, seguimos aqui. Decisão da Libertadores, Flamengo e LDU é tudo ou nada nesta quinta-feira, dia 15, às 21h30, pelo horário de Brasília. O Mengão enfrenta a LDU no Maracanã. Só a vitória interessa para continuar na briga por uma vaga nas oitavas. Alexandro resumiu bem, né, numa entrevista que ele deu para o Flamengo TV lá. Aqui no Flamengo tudo é decisão, e é mesmo. O Flamengo tem elenco bilionário, né? E é por isso que a gente insiste que está sendo uma vergonha e pode ser uma humilhação muito grave se o Flamengo não se classificar. E mesmo assim enfrenta dificuldades no grupo, né? O Flamengo tão bilionário enfrenta dificuldades no grupo da Libertadores. Só para você ter uma ideia, Pedro e Gerson valem mais do que o elenco inteiro da LDU. O desafio está lançado e a classificação está em jogo. Será que o Flamengo vai ser humilhado? Vai ser detonado nas redes sociais? Não vai se classificar? O que você acha? Deixa aqui nos seus comentários. Deixa aqui nos seus comentários, que esse comentário é muito importante pra gente aqui do canal. Bem, pessoal, vamos ficando por aqui. Obrigado! Obrigado por flamengar comigo. Crédito GE, lance, coluna do Fla, site 90 minutos, UOL, Bola VIP, Mundo Bola. E não se esqueça, meu querido, antes de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um Fla genial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado, mais idolatrado Flamengo. E lembre, o único rubro-negro que existe é o Flamengo, o resto é tudo vermelho e preto. Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras! Até mais!